A paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Porém, antes, entretanto, contudo, curte, comenta, compartilha essa palavra para que possa alcançar outros corações. Não esquece disso, tá bom? Gente, a palavra que Deus colocou no meu coração está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. No versículo 3 em diante diz assim: é a parábola do semeador, tá bom? Eis que um semeador saiu para semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu no meio do caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu entre os pedregais, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda, então não nasceu. Mas, saindo o sol, queimou-a, e porque não tinha raiz, ela se secou. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e produziu 30, outros 70 e outros 100. E disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que eu quero falar com vocês através dessa passagem? Jesus, ele estava tentando mais uma vez incutir na mente dos seus discípulos, ensinar através de parábola. Não é por fábula, é uma parábola. É algo que acontecia no dia a dia deles, eles conheciam muito bem isso, a questão agrícola, o plantio, o semear, Então Jesus pega esse caso que acontece diariamente, esse algo, esses episódios de semear, que acontece, trabalho na agrícola, que acontece no cotidiano, traz para a realidade, para dentro do ensinamento dele, conta essa parábola. Para explicar o quê? O intuito é ensinar. Sempre Jesus tinha o objetivo de ensinar os seus discípulos. Para quê? Para que a palavra ficasse ali plantada no coração. Porém, Jesus começa a falar aqui de algo que é importante. Eu falei agora há pouco, a palavra plantada no coração. A gente já falou o coração, que é aqui, o cardio, como a gente imagina. A palavra implantada na mente do ser humano, para ficar ali guardado. Igual o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Jesus ensina ali para os seus discípulos o seguinte: eu vou contar a história para vocês. Um certo semeador saiu para semear e ele foi lançando a semente. Parte da semente caiu no meio do caminho, outras partes caíram entre as pedras, outras partes caíram entre os espinhos e outras partes caíram em terra boa. E essa que caiu em terra boa produziu. Você vai ver que nessa história que Jesus conta, na realidade, nessa parábola que Jesus conta, ele está tratando muito com relação ao local onde caiu a semente. Veja, a semente não muda, a semente é a mesma. Não tem problema nenhum na semente, tem algum problema na terra que recebe essa semente. A gente traz para a realidade, a aplicação na nossa vida, que a terra seria os corações dos seres humanos. Cada coração. Quando a palavra é lançada, quando a palavra de Deus, que é semente, é colocada, é jogada, lançada para que possa frutificar. Quando as pessoas recebem essa palavra, essa semente, a ação que acontece no coração de cada indivíduo é diferente, não é igual. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Nós não somos de forma alguma. Cada um tem a sua identidade e é totalmente diferente. Comportamento, jeito, histórico e tudo mais. E sendo assim, mesmo que a gente venha a ser coerente ou sermos iguais em alguns pontos, não seremos totalmente, não como um todo. Podemos ser semelhantes em algumas coisas. Quando a pessoa vai se deparar com relação à palavra de Deus e receber essa palavra, Jesus fala que ela é lançada e quando cai no coração, quando cai nessa terra, muitas das vezes a resposta é a seguinte: olha, é pregada a palavra, é lançada a semente, porém, tem gente que quando recebe essa palavra, é muito fácil com que a ave de rapina, ou o inimigo representando a ave de rapina, venha arrebatar e tirar assim a semente de qualquer coisa. Às vezes você recebe, sabe? Vou explicar, uma palavra no seu coração que lhe dá tanto ânimo,
tanto encorajamento, faz você, nossa, você sai assim, querendo voar alto, seguir adiante e não olhar para trás. Aquela palavra que quando você recebe, você fala, nossa, não, mas hoje mesmo, de tarde, hoje de manhã, hoje à noite, hoje ainda eu vou colocar em prática isso que eu recebi. Nossa, que conselho bom, que palavra boa, vinda de Deus para minha vida. Como Deus usou aquela pessoa, fulano ou ciclano, para falar comigo e me deu uma palavra que me levantou ou me confrontou, mas me fez seguir avante, na realidade, através da palavra. Mas passa um pouquinho de tempo, qualquer coisa que aconteceu, alguém que chegou falou outra coisa, alguma coisa que você viu, foi simplesmente o motivo de arrancar tudo aquilo que foi plantado em você, a semente que foi lançada em você, na realidade, evitando que o que você falou que ia colocar em prática viesse a ser praticado. Nem deu tempo da semente ir para a terra, germinar, nem crescer um pouquinho. Já na semente, nem fez raiz, na semente mesmo, já foi arrebatada. Então você não consegue colocar em prática aquilo que foi ensinado, aquilo que foi lançado sobre a sua vida como uma palavra de Deus. E aí você vive a esmo, né? Vive solto aí pelo mundo, perdido, sem direcionamento, muitas das vezes. Eu falo isso para pessoas que conhecem a Cristo e pessoas também que não conhecem a Cristo. Quando eu falo isso, é que eu me refiro também aos pródigos que estão fora, como também os que estão perdidos dentro de casa com o irmão do filho pródigo, tá bom? Segunda coisa, essa é a pessoa que recebe a semente e qualquer coisa facinho já arranca ali aquilo que foi plantado, nem chegou a ser criar raízes. A semente já foi tirada ali, arrebatada. Pronto, a ave veio e pegou. Segundo, aqui caiu, Jesus deixa claro aqui, ó, temos a que caiu entre os pedregais, ou entre as pedras. A que caiu entre as pedras, né, ela não consegue criar raiz. Ela até ficou ali estagnada no solo, mas não deu para criar raiz. Aí acontece um episódio, o sol queimou ela e, porque não tinha raiz, se secou. A terceira, Jesus fala que caiu entre os espinhos. Cresce os espinhos, sufoca aquela semente, ela até consegue crescer um pouco, na verdade, mas por causa dos espinhos, sufoca ela e ela não chega nem a dar frutos. E a outra que caiu na terra boa, ela vinga, ela germina e ela cresce e começa a produzir frutos e frutos e frutos. Os discípulos ficaram um pouco preocupados. Jesus, o que é isso que o Senhor está querendo falar com a gente? A gente não consegue entender muito bem, né? Jesus deixou claro, como eu disse, aquele que semeia é o semeador que semeia a palavra, aquele que prega a palavra. E quando eu falo pregar a palavra, seja dessa forma que eu estou aqui falando para você, né, virtual, você que está me assistindo, seja ou uma pessoa chegue pessoalmente, cara a cara, fale com você, seja em um púlpito de uma igreja você vê alguém ministrando, seja de uma célula, de um encontro, de uma reunião, né? Em algum momento, episódio, que a palavra chega até você. Deus usa alguém para falar com você, semear uma palavra no seu coração, que você sabe que aquela palavra tem o poder de mudar a sua vida. Jesus fala, é o semeador, que semeia a palavra e a palavra de Deus, tá? E os que estão no caminho é aquilo que eu disse para vocês que é fácil. A semente cai, ouve qualquer coisa, já é arrebatada, não permanece, já é tirada a palavra do coração. Jesus explica para os discípulos. O que caiu, na verdade, nas pedras, eles são aqueles que ouvem a palavra, no momento tem um prazer de receber a palavra, porém, ela não tem raiz. São pessoas que, por qualquer vento ou por qualquer situação, Jesus fala assim, né? Sobrevindo tribulações, perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. Aquele tipo de pessoa melindrosa, que é muito fácil, Maria vai com as outras, que é aquela pessoa que é baseada nas redes sociais, um exemplo, né? De comentários, que um comentário já desvirtua, a pessoa já se afasta, não quer saber, sendo que foi lançada uma semente tão boa, mas a pessoa prefere dar ouvido àquilo que não faz bem, é aquilo que mata, literalmente, impedindo dela crescer. São pessoas, na realidade, que são para
para sempre, enquanto não se converte verdadeiramente, meninos na fé, crianças, pessoas imaturas, não têm firmeza, não sabem andar direito, como uma criança que não sabe andar ainda. E aí, qualquer coisa pode derrubar. Nesse caso, não criou raiz, caiu entre as pedras, veio a tribulação, veio qualquer circunstância, qualquer escândalo que ouviu falar, qualquer notícia que leu, eu não quero mais saber de ser cristão, eu não quero mais saber de ser Deus, ou qualquer coisa que ocorreu, situação ruins, boas, coisas que não consegue compreender, principalmente, a pessoa vai lá e se afasta, porque não tem raiz. Quem tem raiz permanece, está firmado ali até o fundo e produz frutos. E a que caiu, na realidade, entre espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas as coisas do mundo, como riquezas, ambições, né, entre outras coisas, né, entram, sufocam a palavra e a pessoa fica infrutífera. Veja que, nesse caso aqui, a semente, né, ela até ouviu a palavra, ia germinar e crescer, mas as coisas do mundo, os espinhos do mundo, sufocaram. Foi mais forte. O apelo externo foi mais forte para sufocar a boa palavra que foi plantada no seu coração. E a última, a que caiu, na verdade, em terra boa, é os que ouvem a palavra, recebem e dão frutos. Dão frutos. E esse fruto, na verdade, sempre se multiplica. Sempre há um crescimento no reino de Deus. Jesus ele fala em certa ocasião, João capítulo 15, versículo 16 em diante, ele disse que não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Eu escolhi para que vocês vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Então todo aquele que tem um encontro com Jesus, e todo aquele que a palavra realmente é semeada, ele dá fruto. Ele não se perde por qualquer coisa, não morre por qualquer coisa, não deixa de a raiz crescer por qualquer coisa, não deixa de crescer por qualquer coisa, e não ouve e não se deixa ser levado por qualquer coisa. Pelo contrário, a palavra enquanto a guarida, a semente germina e ele cresce, e ele dá fruto. E não só ele é abençoado através disso, dessa palavra, dessa semente. Ele faz isso que eu estou fazendo agora com você, e pode ser que você também já faz isso, se não faz, te convido a fazer. Ele compartilha desses frutos, para que outras pessoas possam também se satisfazer através disso. Não adianta eu ser árvore, você ser uma árvore e não dar fruto. Tem que dar fruto. E fruto é para ser comido, fruto é para se alimentar a outros. Então seja você essa pessoa que Deus escolheu para dar frutos. Vai e dê muito fruto. E o fruto que você vier a oferecer, ele permaneça. Permaneça. Fica com essa palavra. Deus te abençoe e até a próxima, pessoal.